seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Mariana, eu sou advogada e professora de inglês. E aqui, este é o quadro Faith with Fluency, em que eu ensino inglês com a Bíblia. Então, seja muito bem-vindo, faça um cafezinho, se acomode. E todo domingo, pela manhã, a gente tem vídeo novo deste quadro, então já se inscreve, já deixa o seu like, comenta também se você gostou. E comenta recomendações, talvez, e compartilha com quem você acha que merece escutar um pouco mais sobre a palavra de Deus, que deve escutar sobre a palavra de Deus e ainda aprender inglês. E sem mais delongas, hoje nós vamos ler um livro, um trecho de um livro que eu tenho lido recentemente, que vira e mexe eu retorno à leitura dele, que é o livro de Esther. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia em português para ir acompanhando comigo, pode ficar à vontade. Eu vou colocar a tela aqui com o versículo em inglês e a gente vai conversando e eu vou te mostrando as palavras, o vocabulário e tudo mais. Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Esther 9, chapter 9, verse 22. This would commemorate a time when the Jews gained relief from their enemies, where their sorrow was turned into gladness and their mourning into joy. Como sempre eu digo, as palavrinhas que estão em vermelho serão palavras que veremos no vocabulário. Dá para perceber que é um versículo bem curto, bem pequeno, mas com o contexto ele é muito forte, então eu acho bem legal até de você ler o livro de Esther inteiro depois da aula, dá uma lida se você nunca leu, são 10 capítulos e assim é muito, muito tranquilo e é uma história muito forte. E no final a gente faz aí sempre uma reflexão, mas vamos começar aqui com a palavra Jews. Jews é judeus. Existe outra forma de falar judeus também, que é Jewish. Jewish or Jews. Ok? São os judeus, o povo judeu. Você pode falar, por exemplo, the Jewish people, o povo judeu, ok? Relief é a palavra alívio. Relief. Eu acho até que essa palavra tem uma sonoridade que traz um pouco dessa temática do alívio. Relief. Não sei se vocês conseguem pensar, mas a fonte é da minha cabeça, mas relief. Sorrow. Sorrow é tristeza, pesar ou mágoa, ou seja, sorrow é muito além do sad ou do sadness, que é tristeza também. Sad é triste. I am sad é muito além, porque traz uma certa angústia, um peso maior. Sorrow, ok? Gladness, alegria ou contentamento. E estas são as palavrinhas muito simples. Gladness vem da palavra glad, que é um sinônimo aí de happy. E eu até costumo falar para os meus alunos que para você demonstrar um pouco mais de domínio, autoridade, é bom você falar I am glad, ao invés de I'm happy. Então, é uma substituição bem legal que você pode incluir nas suas conversas. E aí, vamos lá. Se você pegar aí a sua Bíblia, vou pegar a minha aqui, essa parte é: a tristeza foi transformada em alegria. Na verdade, vamos lá para o 22. Como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, e o mês em que a tristeza foi transformada em alegria, e o pranto em dia de festa. Deveriam comemorá-los como dias de banquete e de alegria, em que mandariam presentes uns aos outros e dariam ofertas aos pobres. Essa parte aqui que a gente leu, this would commemorate a time when the Jews gained relief. Isto comemoraria, celebraria. Eu já falei em outros vídeos do Faith with Fluency a questão desse would, mas aqui eu vou fazer uma breve revisão. O would é o will, que é o ir, é o futuro. I will travel, eu vou viajar. She will work, ela irá trabalhar, é este futuro. E ele é o will no passado. Como assim o futuro do passado?
você vai colocar como o iria, esse sufixo, esse finalzinho dos verbos no iria. No caso aqui, a gente tem o verbo commemorate, que é o mesmo que celebrate, que é celebrar, comemorar. E se o would está presente com essa palavra, automaticamente ela se torna comemoraria ou celebraria. Vamos ver outro exemplo? Se tivesse aqui would like, gostaria, like é gostar, junto com would fica gostaria. Would sleep, o sleep é dormir, dormiria. Would eat, eat é comer. Would eat ficaria comeria. Percebe o que o would causa nas frases e nos verbos? E aí aqui, isso celebraria um tempo quando os judeus ganharam alívio from their enemies. Their, a gente já falou também que é um pronome possessivo referente ao pronome they, que é eles. Se é possessivo, deles. Ganhou alívio dos inimigos deles. De seus inimigos pra gente no português, mas aqui é o deles, ok? When there, de novo, sorrow, a tristeza deles, a mágoa deles, a angústia deles. Aqui fala até o pranto. O pranto em dia de festa. Pode ser pranto também, mas mourning também, que eu coloquei aqui, eu já falei em outro, que também é pranto. Por exemplo, em luto e tudo, a gente pode usar o mourning. Então, a tristeza deles foi transformada em alegria. E o pranto em alegria também. Então, esse joy, a gente já viu em outras, é alegria. Gladness, contentamento, alegria. Então, para não ficar igual, gladness, contentamento e alegria. Beleza? Bem rápido aqui, que dá para vocês terem aí um versículo curto, um capítulo curto, uma história curta no geral, mas que dá para tirar muitas coisas, tanto relacionadas ao espiritual quanto ao inglês. E só uma coisa aqui, vocês viram que aparece when 2 vezes. O when faz parte daquelas WH questions, que eu já falei aqui também em outros vídeos, que são aquelas perguntas muito básicas de onde você mora, por exemplo, where do you live? Onde você mora? When é o quando. Então, quando aqui, ó, quando a tristeza deles. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Tem o what também, que é o que ou qual. What's your name? Qual o seu nome? What time is it? Que horas são? Ok? Tem o how também, que é o como. How are you? Como você está? Why, que é o porquê. Why are you sad? Por que você está triste? Why, por quê? Ok? Beleza aqui. Então, vimos esse versículo. Eu já falei que ele é muito especial para mim. Eu acho ele muito bonito, a história de Esther é muito bonita. E se você não conhece a história, eu quero te inteirar sobre ela aqui. Esther era uma menina muito bonita, órfã, e ela foi adotada pelo primo dela, Mordecai. E esse primo dela cuidava dela e tudo mais, e aí existia um reino. E neste reino tinha o rei Xerxes. Xerxes, isso, esse é o nome dele. E ele reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Então, vocês conseguem localizar mais ou menos onde este reino estava. E o rei, um certo dia, ele mandou chamar a rainha Vasti, que era a esposa dele. Ele tinha feito vários dias de festa e esbanjando a sua riqueza e mostrava para todo mundo, e ele queria que a rainha Vasti viesse aonde estava acontecendo a festa. Ele já estava bêbado, para mostrar ela, para exibir ela, porque ela era muito bonita. Quando os servos dele foram buscar ela recusou e disse que não iria fazer esse papel, que ela não iria ficar lá, não iria obedecer. Nisso,
O rei fica bem nervoso com isso e pede o conselho dos seus servos de confiança e dos servos que tinham conhecimento da lei, perguntando o que ele poderia fazer com ela. Nisso, ele tem alguns conselhos, e o principal conselho, que foi o que ele mais gostou, foi no sentido de que se a rainha fez isso, isso vai dar brecha para que outras mulheres do reino façam isso com os maridos delas. Ou seja, vai deixar de obedecer os maridos dela, os respectivos maridos. E ele gostou dessa história e mandou. E ele não quis mais. Eu não sei se ele mata ela, mas enfim, a rainha Vashti, ela some da vida dele. E aí ele precisa de uma nova rainha, e aí ele manda pegar todas as virgens da região da cidadela de Suzã, para que ele pudesse escolher uma rainha nova. Dentre essas virgens estava Esther, que era muito bonita, e eu tenho a impressão de que ela era muito delicada, porque fala que ela agradava a todos que a viam. E eles tinham os protocolos com essas virgens em que elas podiam pedir coisas e tudo mais, e ela nunca pedia nada e tudo certo. E aí o Mordecai, que é o primo e o pai adotivo dela, ficou ali no reino querendo saber dela, ficou ali na porta do reino querendo saber dela, informações e tal. E um belo dia, o Mordecai escuta uma conspiração que estava acontecendo entre os servos, digamos assim, do rei, que eles queriam matar o rei. Ele rapidamente encontra uma forma de contar a Esther o que tinha acontecido, o que ele tinha escutado. E aí a Esther conta para o rei manda matar aquele que estava conspirando contra ele, e isso é anotado, mostra-se quem foi que falou, que era o Mordecai, e isso é anotado num livro das crônicas que foi escrito diante do rei. Temos um problema aqui. A Esther e o Mordecai eram judeus. E aí, no lugar deste que foi morto pelo rei, ele colocou uma outra pessoa, um outro homem, que era pior que este e que ele tinha muito esse negócio de se mostrar, ele se sentia muito mais especial, ele se achava muito e tudo mais. E esse era o Hamã. Essa pessoa era o Hamã. Então ele se torna o vilão da história. E um belo dia o Hamã, ele coloca uma regra de que todo mundo no reino deveria se sujeitar a ele e se prostrar diante dele. Porém, o Mordecai não faz isso, ele não aceita, ele não se prostra diante dele, porque ele não concordava com isso, pelas razões religiosas dele. Só que ninguém sabia que ele era judeu, então ninguém sabia que a Esther vinha de uma linhagem judaica, né? E ficou calada. Como ele não quis se prostrar diante desse Hamã, esse Hamã manda matar todos os judeus de todo o reino, ou seja, de todas aquelas 100 e tantas cidades que esse rei Xerxes fazia. O rei Xerxes concorda, sem saber muito o que estava acontecendo, só concorda e fala que faz o que você quiser. E então esse Hamã emite uma carta para todos os governadores de que era para matar todos os judeus. E aí, nisso, Mordecai fala com a Esther, ele dá um jeito de falar com a Esther, ele se veste de pano de saco, ele fica na porta do reino, ele fica em prantos, e ele tenta falar com a Esther descobre o que estava acontecendo, só que ela fala, eu não posso, ele fala, pede misericórdia ao rei para que isso acabe, porque o nosso povo está morrendo. E ela fala, se eu chegar ao rei sem ser convidada, a minha pena será de morte, eu vou ser morta por decapitação. Porém, se o rei, ele tinha um cedro de ouro, e quando a pessoa chegava ao pátio para falar com ele sem ser convidada, ele poderia perdoar, apontando o cedro de ouro para essa pessoa, e não matá-la. E aí a Esther vem com uma estratégia.
ela fala para o Mordecai, fala para todo mundo, todas as pessoas do nosso povo, dos judeus, fazerem um jejum de 3 dias. Eu também irei fazer um jejum com as minhas servas de 3 dias, e após 3 dias eu vou até o rei. E esse jejum foi pedindo por misericórdia, né? Depois de passado 3 dias, e aí aqui o Mordecai fala para ela: quem sabe não foi para este momento que foste conduzida à realeza, para que ela pudesse salvar o povo dela. E aí, depois de 3 dias, ela veste os trajes reais e vai ao pátio para falar com o rei, com medo, temendo pela sua vida. Porém, o rei estende o cedro de ouro e perdoa ela e pergunta: o que é que você quer? Como ela era muito agradável, eu imagino que ela seria uma pessoa muito delicada, muito educada. Ele falou para ela: o que é que você quer? Me fale o que você quiser e eu te darei. E aí, aqui entra uma estratégia que eu acho, assim, muito interessante, porque a Esther já podia ter falado ali, pedir por misericórdia pelo povo dela ali. Mas ela reúne mais força e mais estratégia, então ela era muito inteligente, e fala: se for do seu agrado, venha o Senhor e o rei Ramã, que é aquele que mandou matar todo mundo, ao banquete que eu farei amanhã. Eles vão. E aí, nesse banquete, o rei pergunta de novo: o que que você quer? E aí ela fala: se for do seu agrado, volte amanhã para mais um banquete. E eles vão. E aí, nesse segundo banquete que eles vão, o rei pergunta de novo: o que que você quer que eu te darei? Ele fala: eu te darei metade do reino se você quiser. E aí, ela fala que havia uma lei em que estava matando o povo dela. Então, naquele momento, ela poderia ser morta muito facilmente, porque ali ela tirou todas as suas vestes, digamos assim, e se revelou como uma pessoa da linhagem judaica, que era inimigos aos olhos do rei Ramã, que estava sentado à mesa junto com ela. E aí, o rei pergunta: mas quem que está fazendo isso com o seu povo? E ela fala: o adversário e inimigo é este perverso Ramã. Ramã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. E o rei, furioso, levantou-se do banquete do vinho e foi para o jardim do palácio. Ramã percebeu que o rei já tinha determinado a sua condenação e por isso ficou para implorar por sua vida a rainha Esther. Quando o rei voltou do jardim à sala do banquete, viu Ramã caído sobre o assento em que Esther estava. E então falou: será que ele chegaria ao ponto de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Ou seja, a estratégia dela foi tão boa que o rei viu com os próprios olhos a maldade de Ramã. E nisso, antes um pouco disso, ainda tinha acontecido de que o Ramã, ele foi consultado pelo rei para saber o que ele poderia fazer com o Mordecai, porque o rei ele se lembrou de que foi o Mordecai que o livrou daquela conspiração de antes, que ele escutou lá na porta do reino. E o Ramã tinha achado que ele era a pessoa especial que o rei estava falando. E falou que, manda andar de cavalo, entrega roupas, não sei o que não sei o que lá. E essa foi a troca, né? Que eu imagino a ironia, eu imagino a cara do Ramã quando o rei falou: então faça tudo isso com Mordecai. Imagina o ódio que o Ramã sentiu neste momento, né? E aí acontece que a Esther pede isso. E a rainha Esther, ela pediu para matar todos da descendência do Ramã e pediu para que o rei enviasse um decreto revogando todas aquelas ordens que ele tinha feito no reino de matar os judeus. E o Mordecai se tornou uma pessoa muito respeitada. E ele disse para todos os judeus que todos os anos, a partir daquele dia, para sempre, eles comemorariam a festa de Purim. E até hoje essa festa existe, que é quando os judeus comemoram a sua vitória em relação à conspiração do rei Ramã.
E aí, eu acho muito legal de saber a história das coisas, né, de que ainda existem hoje. E em relação aqui ao versículo, né, é quando fala que a festa de Purim é o momento em que a tristeza foi transformada em alegria e o pranto em, em dia de festa. Ou seja, diante de toda aquela matança, os judeus eles tiveram força para se defender. E tudo aconteceu, milhões. Eu fico imaginando assim, quantos milhões de judeus não foram salvos com a atitude de uma mulher de coragem. No Faith Influence passado, eu falei sobre Provérbios 31, que tem toda aquela coisa de mulher de Provérbios 31, e eu falei que a gente aprende que a mulher de Provérbios 31, ela é calada, ela é quietinha, ela é na dela e ela só fica fazendo as coisas de casa, mas em muitos momentos da Bíblia a gente tem personagens, as mulheres históricas, que são fortes, estratégicas, inteligentes e, apesar de delicadas e educadas, no momento em que elas precisam se defender e defender o seu povo, elas se utilizam de toda a força e são até rudes, digamos assim. Então, por exemplo, quando a Esther teve a oportunidade de falar quem era que estava fazendo isso, ela falou, é o perverso Haman. Então, eu acho que isso vira até um recado para mim mesma, para que eu nunca me esqueça, porque eu vejo que nas igrejas, no geral, né, existe muito uma coisa assim de que a religião, né? Porque aqui eu sempre vejo a diferença de religiosidade para o que a Bíblia fala. E a religiosidade, ela nos ensina, nos doutrina de que nós, mulheres, não devemos nunca nos defender. E eu, particularmente, eu cresci em um lar em que eu nunca pude me defender e que é muito difícil até hoje para mim falar não, por exemplo. Então, sempre que eu vejo essas histórias na Bíblia, eu encontro uma força gigantesca e uma forma de Deus falar que tá tudo bem a gente se defender também. E que as mulheres da Bíblia, elas eram extremamente fortes, sábias, estratégicas, inteligentes. E se precisassem, elas seriam rudes também. Então, eu espero que tenha feito sentido para você essa reflexão. Se você nunca leu a história de Esther, por favor, leia, porque tem mais detalhes. É uma história bem escondidinha na Bíblia, mas que, assim, ela é de muito poder e mostra como podemos ser corajosas e nos defender quando precisarmos. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, ok? E te vejo no próximo vídeo.